Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Bíblia. Nós estamos neste projeto maravilhoso, caminhando com os apóstolos, e hoje nós estamos no capítulo 9. O capítulo 9, a meu ver, é o segundo capítulo mais conhecido do livro de Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. Ontem o pastor Jackson entrou um pouquinho no capítulo 9, porque houve a necessidade para fazer o fechamento do capítulo 8 para os irmãos, e foi muito oportuno a fala do pastor Jackson, as colocações do pastor Jackson. E hoje eu estarei conversando com os irmãos sobre o capítulo 9. Capítulo 9 que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. E logo no primeiro verso do capítulo 9, nós já vamos começar a enumerar algumas coisas, alguns pontos para os irmãos. E logo no primeiro verso diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bem, primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre a questão do nome. O nome Saulo significa pedido a Deus. E este nome Saulo é o nome hebraico de Paulo, ok? O nome Paulo é o nome romano de Saulo, ok? Que significa pequeno. Então, Saulo é o nome hebraico de Paulo e Paulo é o nome romano de Saulo. Nós estamos falando de uma pessoa só que mudou o nome. Lembra que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara? Essa questão de mudança de nome tem muita ligação com o ministério que a pessoa iria desenvolver. Então, só para matar essa curiosidade, o nome Saulo é o nome hebraico de Paulo, né? E Paulo é o nome romano de Saulo. Nós estamos falando de uma pessoa só, tá ok? Essa é a primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos. A segunda coisa que eu quero conversar com os irmãos tem a ver com a missão de Paulo. Olha só, como nós estamos tão habituados a falar Paulo, na verdade aqui ele ainda era Saulo, né? Então Saulo estava em missão, e a missão que ele tinha está narrada do verso 1 até o verso 3, e eu já li o verso 1, vou ler o verso 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que for homem ou mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Então Saulo estava numa missão muito especial. Qual era a missão de Saulo? Prender os cristãos, aqueles que para ele era considerado pagãos, eram considerados pessoas fora, que estava combatendo a religião oficial, que era o judaísmo. Então ele foi até o sumo sacerdote e pediu carta para que se encontrasse, prendesse e levasse para Jerusalém. Então ele estava nessa missão. Terceira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o encontro com Jesus. E aí está narrado lá do verso 4 até o verso 9. Nós não sabemos qual veículo que o apóstolo Saulo estava usando, né? E diz o texto que ele caiu. Provavelmente ele estava usando um cavalo ou outro meio de transporte qualquer. E ele caiu, e ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro foi impactante na vida de Paulo, que diz o texto que ele ficou cego. Ele ficou cego. E ele ouvia Jesus falar. E ele teve um diálogo com Jesus, né? Jesus se apresentou a ele: Saulo, você está me perseguindo? Eis-me aqui. E aí ele ficou cego durante 3 dias.
A quarta coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre a obediência de Ananias, verso 10 e verso 13. Olha que coisa maravilhosa. Verso 10 e verso 13. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Verso 13, verso 14. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Bem, Deus deu uma missão a Ananias. Qual era a missão? Ir ao encontro do Saulo, né? Ir ao encontro de Saulo, mas Ananias conhecia muito bem a fama de Saulo e sabia que ali onde ele estava, ele tinha a autoridade do sumo sacerdote para prender, mas só que Ananias ainda não sabia que Saulo tinha tido um encontro com Jesus. Eu tenho que me policiar, porque senão eu vou falar Paulo toda hora. Que Saulo tinha tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A quinta coisa que eu quero conversar com vocês é que Jesus já tinha uma missão para Saulo. Jesus já tinha uma missão para Saulo. Ao encontrar Saulo no caminho de Damasco, Jesus já tinha uma missão para ele. Verso 15 e verso 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar ao meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora, Jesus estava colocando nas mãos de Saulo uma outra missão. A missão de ser um propagador do evangelho dele, das boas novas, testificando que Jesus era o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo para resgatar a humanidade. Então essa agora era a missão de Saulo. No verso 23, a sexta coisa que eu quero conversar com vocês é que no verso 23, Saulo começa a sentir o sabor de ser perseguido. Ele tinha o gostinho de perseguir, perseguiu muitos cristãos, prendeu muitos cristãos, consentiu com a morte de muitos, até do próprio Estevão, conforme nós falamos, e agora ele estava sentindo o sabor de ser perseguido pelas mesmas autoridades que havia lhe dado cartas para perseguir os cristãos. Verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Paulo agora estava do outro lado. Saulo agora estava do outro lado. Não estava mais perseguindo. Ele estava agora sendo perseguido. Saulo agora estava a serviço de Jesus. Saulo agora estava divulgando que Jesus era realmente o Messias, aquele que viria para resgatar o seu povo. É interessante analisarmos tudo isso, meus queridos irmãos, e ver o projeto de Deus, porque Lucas, no verso 31, narra: assim, pois, as igrejas em toda Jerusalém e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A conversão de Saulo deu para os nossos irmãos naquela época um tempo de refrigério, tempo de paz, um tempo de fortalecimento. E Saulo foi uma peça a mais
para somar na conversão de muitos que iriam receber o Evangelho. Lucas fecha o capítulo 9 falando da história de Dorca. E aí a oitava coisa, o oitavo item que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A história de Dorcas é uma história linda, história de uma mulher que não pensava apenas nos problemas internos da igreja, mas pensava também nos problemas externos da igreja. Ela fazia um trabalho social muito importante, a ponto daquela comunidade toda chorar e interceder a Pedro por ela. Então, amanhã, capítulo 10, com o pastor Jackson, eu creio que Deus já colocou uma palavra poderosa no coração do pastor Jackson para resumir o capítulo para todos nós. E eu quero te incentivar, eu quero te motivar que você continue a ler, a estudar, a caminhar com os apóstolos dentro do livro de Atos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que tenhamos todos um dia agradável, uma noite agradável na presença do Senhor. Abraço.